Muito bem, agora vamos para o quadro Reverendo Responde. Reverendo Márcio, tem uma pergunta aqui do Mayu Querubim. Isso aí é angelical, hein? Esse menino, ele é fã do professor Freitas. Eu vi lá. Ele gosta do Freitas, mas a pergunta vai para o senhor. Reverendo, Jesus, após morrer, desceu ao inferno e pregou para os espíritos daquela geração de Noé que não creram e se encontraram em cadeias? É uma pergunta bem difícil, um texto que entre os reformados há grandes divergências, né? E o texto tem que ler o texto para que os irmãos compreendam aí. O Leandro é bem organizado. Meu Ele já Deus derrubou do céu. todas as garrafinhas de água aqui. Tinha que Ainda ser bem que elas estão puxado. vazias, né? 1 Pedro, capítulo 3, é o texto polêmico, né? Capítulo 3, vou ler aqui a partir do verso 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Aí ele vai falando mais sobre essa questão da água. Mas o ponto aqui é que ele foi e pregou em espíritos em prisão nos dias de Noé. Então, o entendimento que alguns têm é que Jesus, depois que morreu, ele foi até o inferno e pregou para essas pessoas que eram da época de Noé. Ou ele foi para pregar para que eles se arrependessem, há uma linha que pensa isso. A outra que pensa que ele foi lá pregar para... Ele foi, na verdade, anunciar a sua vitória, né? Tipo levar o troféu lá e dizer que ele venceu e que não foi derrotado. E a outra linha, que eu vou defender aqui, de que, na verdade, não é nenhuma destas duas aí que foram apresentadas. Mas antes disso, o que traz confusão também na mente de muitos é o credo apostólico, né? O credo apostólico ele foi feito no século II, mas teve modificações aí ao longo do tempo. E no credo apostólico foi feito, o credo apostólico é uma confissão de fé da época que era uma defesa da Trindade, uma vez que ela estava sendo atacada pelos hereges. E na parte que fala da pessoa de Cristo, o credo apostólico fala assim: em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está assentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nesta versão aqui, tranquilo. Porém, na versão que foi depois alterada pela Igreja Católica, no século III para IV, colocaram no latim lá e tal, foi crucificado, morto e desceu ao Hades, né? Essa também é uma versão que nós utilizamos. Eu aprendi E aí, desceu a mansão dos mortos. também essa aqui, até anotei aqui, mansão dos mortos. Então, desceu ao Hades, na nossa Bíblia mesmo, tá, na contracapa, tem lá, desceu ao Hades. E aí eu entendi, a Igreja Católica pegou essa, desceu ao Hades e passou para o latim, e no latim colocou desceu ao inferno. Então criou-se essa teologia ao longo dos tempos, depois com essa modificação, de que Jesus teria descido ao inferno, e um dos textos o texto principal seria esse aqui, para dizer que Jesus desceu ao inferno. Primeira coisa, né? Quando o credo apostólico foi feito, ele não foi feito dizendo isso, que Jesus desceu ao inferno. Hades é uma palavra que é usada para inferno, era usada na mitologia grega para falar do submundo, dos mortos, mas é um lugar dos mortos. Então, Hades é sepultura, nesse contexto do credo apostólico. Jesus desceu à sepultura. Por que é importante dizer que Jesus desceu à sepultura? Porque ele sofreu toda a maldição que era para estar sobre nós. E o último estágio da maldição é voltar ao pó. E o seu corpo foi para o sepulcro. Então, esse é o sentido
que o credo apostólico colocou biblicamente. Não tem nada a ver com as alterações que depois a Igreja Romana fez. E quando o credo apostólico foi feito, não existia Igreja Católica Romana, existia a Igreja Cristã, que não era a romana naquele período. Agora, esclarecido isso, da questão, e mesmo que o credo apostólico estivesse dizendo que desceu ao inferno, o credo apostólico não é inspirado. Então, isso só é verdade naquilo que a Escritura diz. Mas olhando para esse texto aí, né, de 1 Pedro 18, do verso 18 ao 22, tem algumas coisas aí que eu preciso abordar. Primeira coisa, quando um texto é obscuro aos nossos olhos, ou seja, a sua interpretação ela é difícil de se entender, que é o caso aqui, você precisa de outros textos mais claros para lançar luz sobre esse texto para poder entendê-lo. Então, a primeira coisa que nós podemos observar, se você que está aí com a Bíblia pode olhar depois, pode olhar agora, no capítulo 3, Pedro está falando aqui sobre as lutas que os crentes estavam enfrentando ao serem maltratados por fazer a vontade de Deus. Então, eles não deveriam murmurar, reclamar, se eles fossem perseguidos, maltratados em fazer o bem. E aí ele usa o exemplo de Cristo e usa o período de Noé. E ele usa isso para mostrar também a longanimidade de Deus, né? De dar ao ímpio a oportunidade de se arrepender. Então, quando ele está falando, é dentro desse assunto que Pedro está tratando. Mas a questão é que ele diz que o Senhor Jesus, em espírito, né, pregou lá aos espíritos em prisão. Primeiro que no capítulo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, verso 4 a 5, Pedro fala que Noé era pregador da justiça. Então significa que antes do dilúvio, enquanto ele fabricava a arca, Noé pregou aos seus contemporâneos. Ele anunciou o evangelho. Ele falou para que eles se arrependessem. Mas qual evangelho, pastor? Desde a queda, Gênesis 3,15 já é o evangelho, é o próprio evangelho. O anúncio da semente da mulher que viria, que é Cristo, para restaurar todas as coisas. Então Noé falou a eles, falou do juízo de Deus, falou que Deus iria destruir a terra com a água, mas eles não acreditaram. Tanto é que não acreditaram que não entraram na arca. Então, quando Noé pregava àqueles contemporâneos, ele pregava o evangelho de Cristo. Então, era o próprio Cristo, através dele, pregando àquelas pessoas. Assim como Cristo pregou através dos profetas. Ou seja, a pregação dos profetas era Cristo. A pregação de Noé era Cristo. Se a gente olhar, por exemplo, no capítulo 5 de Gênesis, fala que Lameque, pai de Noé, tinha a esperança escatológica de que Noé seria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Porque quando Noé nasceu, ele colocou o nome de Noé, e ele diz, este nos livrará das fadigas desta terra que o Senhor amaldiçoou. Esta declaração do pai de Noé demonstrava que ele cria na promessa da vinda do Senhor Jesus. Então, se o pai dele acreditava nisso, obviamente Noé também acreditava, tanto é que ele era homem justo, agraciado por Deus, temente ao Senhor, e ele entrou na arca. Então, juntamente com a sua família. E o próprio Pedro fala sobre isso aqui nesse texto. Então, a questão que está aqui é que quando Pedro fala que eles, olha que o texto fala assim, no qual também foi e pregou ao espírito em prisão, nós temos que entender o seguinte, imagina assim, a rainha da Inglaterra, ela nasceu em 1926. Olha como eu falei, a rainha da Inglaterra nasceu em 1926. Mas quando ela nasceu, ela era a rainha da Inglaterra? Não era. Mas como eu estou falando agora, e ela está viva ainda, né? Mulher bem persistente, ela é rainha ainda, eu falo da perspectiva do agora. Eu falo assim, a rainha da Inglaterra nasceu nesta data. Mas eu não quero dizer com isso que naquele momento em que ela nasceu, ela já era rainha. Mas apenas estou falando do ponto de vista desse momento aqui. Então, quando Pedro faz isso, nós temos aí dois tempos aí. Quais são eles? Há o momento em que Noé pregou aos seus contemporâneos,
e eles estavam em prisão, eles estavam escravizados pelo pecado, eles eram incrédulos, e foi Cristo, através dele, que pregou para eles, ou seja, por causa da mensagem de Noé. Então, Pedro está falando a respeito disso, daquele momento lá no passado. Mas quando Pedro fala a respeito daqueles que estão lá no passado, no momento de Pedro, eles estavam em prisão. Eles já estavam mortos. Ele está descrevendo esses que já morreram, que estão em tormento, porque eles não creram, mas ele está se referindo àquele momento lá em que Noé pregava. Então, não sei se eu consegui ser claro. Ele está falando esses que agora é apenas espírito. Então, eles morreram, o corpo está aí na terra, e eles foram tragados pelo dilúvio, e a sua alma está aprisionada, no sentido de que eles estão no tormento, aguardando o dia do juízo. Mas quando eles viveram, naquele momento lá no passado, Noé pregou para eles, pregou Cristo para eles, e eles não se arrependeram. Então, o que Pedro está dizendo é que naquele período ali, Deus foi longânimo com eles. No entanto, mesmo sendo paciente com eles, eles não se arrependeram. E agora eles estão em prisão. Ou seja, usando o exemplo da rainha da Inglaterra, agora ela é rainha, mas naquela época ela não era. Ela nasceu naquele tempo lá e não era rainha. Então, quando você descreve algo que está presente nos seus dias no estado, ou seja, a rainha está viva hoje, mas quando ela nasceu em 1926 ela não era rainha. Você tem esses dois momentos aí. Quando Pedro fala que eles estão espírito em prisão, naquele momento em que Pedro falou, de fato eles estavam, porque já tinham morrido há muito tempo, e eles estão aguardando o dia do juízo. Mas quando Cristo pregou para eles, foi o momento em que Noé pregou para eles. Então, através de Noé, da mensagem de Noé, é que foi pregado. Uma prova disso é que algo tão sério como esse, né, porque mudaria muita coisa. Por exemplo, se você pensar, vamos pensar o contrário disso. Se pensar que Pedro está dizendo que Jesus desceu ao inferno e pregou o evangelho a estes, por que ele não fez isso também para Sodoma e Gomorra, os sodomitas? E outra coisa, se ele fez isso, por que Hebreus fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo? Então tem purgatório, então tem alguma segunda chance aí, e só para esses pré-diluvianos? Outra questão, outra interpretação. Ele foi lá para dizer que venceu. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, entregou o seu espírito, voltou ao Pai, foi ao Pai, e não ao inferno. Ele disse ao ladrão na cruz, que converteu, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então, como é que ele foi para o inferno ou foi para o paraíso? Em Apocalipse, João diz que ele entrou de forma triunfal no céu, por causa da sua vitória. Então, tudo isso está, lógico que naquele caso de João lá, foi depois da sua ressurreição e exaltação. Mas nesses que eu citei anteriormente, em que ele fala ao ladrão na cruz, que ainda hoje estarás comigo no paraíso, e o outro que ele disse está consumado e entregou seu espírito ao Pai, isso demonstra claramente que não houve nenhum momento em que ele foi ao inferno. Uma outra coisa é o seguinte, o inferno não existe ainda. Ele não foi ainda inaugurado. As pessoas que morreram sem Cristo estão aguardando o juízo, um estado de tormento, mas não é o tormento final. Assim também como os crentes que morreram estão aguardando na presença do Senhor, adorando ao Senhor, mas aguardando o dia em que serão restaurados, serão ressuscitados. Então, não há nenhum outro texto bíblico que possa apoiar isso. O que eles vão dizer que apoia é pensar lá em Gênesis 6, quando fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens lá, e aí os filhos de Deus seriam os anjos, né? Que procriaram com as filhas dos homens. E não há base nenhuma para isso, ao meu ver. Ali, naturalmente, é o casamento misto entre os filhos de Deus, que são os descendentes de Sete, com as filhas de Caim. E é por isso que se corromperam. Até porque anjo não tem esperma.
não se procria, não multiplica, isso é dado aos homens. Então, com base nesses princípios aí, que se acredita que Pedro está afirmando aqui é que Jesus de fato tenha ido ao inferno e pregado a essas pessoas. Mas resumindo tudo que eu disse, o que o texto, ao meu ver, ensina é que Noé pregou aos seus contemporâneos Cristo. Então era Cristo que estava sendo anunciado através de Noé. E que Pedro está relatando isso do ponto de vista do seu momento ali para os seus leitores, dizendo: estes que ouviram Noé pregando agora estão em prisão, aguardando o juízo. A eles foi dado tempo para se arrependerem, mas eles não se arrependeram. Assim também tem sido dado tempo aos ímpios da nossa época para se arrependerem, mas vai vir o juízo. Tanto é, se vocês lerem 2 Pedro 3, ele cita esse período do dilúvio e ele fala que assim como o mundo foi destruído pelas águas, também será destruído pelo fogo. Então isso serve, esse evento do dilúvio, o evento lá de Sodoma e Gomorra, foram eventos que ocorreram para apontar para o evento final, que é a volta de Cristo para consumar sua vitória. Enquanto isso não ocorre, há a paciência de Deus, a longanimidade de Deus em dar aos homens a oportunidade de se arrependerem. Mas quando essa longanimidade acabar, não haverá mais lugar de arrependimento. Assim como Jesus falou que na época de Noé comiam, bebiam, se davam em casamento, mas quando eles entraram na arca, não houve mais oportunidade. Da mesma maneira, os homens vivem hoje como se Cristo não voltasse, não creem nisso, mas quando ele voltar como um ladrão, então não haverá mais lugar de arrependimento para eles. Esta é a mensagem de Pedro, ao meu ver, aqui, em que ele está mostrando, não nesse sentido aí, meio gnóstico, que é interpretada essa passagem. Respondido, Adão? Para mim está respondido. Se o Mayu não gostou da resposta, eu passo o seu zap para ele. Pede o professor, né? Para responder depois. A ideia é que Noé, né, como o povo de Deus, era Cristo pregando, é a mesma ideia de Paulo perseguindo a igreja e Cristo dizendo, né, por que me persegues? Sim, essa identificação, né, de Cristo com o seu povo e com os seus pregadores. Se com ele nós sofremos, com ele nós reinaremos. Né? Então essa identificação. E mais ainda, né, no caso do Antigo Testamento, os profetas, como boca de Deus, eles falavam, né, com autoridade. Vocês podem ver que às vezes o profeta falava, ele estava falando alguma coisa e de repente é como se fosse a própria voz do Senhor dizendo, se mistura ali, né? Então, por quê? Porque ele é um porta-voz fiel do Senhor. No caso de Noé, ele não era um profeta no sentido de ofício, né? Mas ele era um profeta no sentido de proclamador da justiça, do evangelho. Então ele pregou a verdade e anunciou a essas pessoas, mas elas zombaram dele. A Bíblia não diz isso, né? Da reação dessas pessoas, diz o resultado. Né? Que elas foram destruídas porque elas zombaram, naturalmente. Mas muitos rabis, né? Muitos comentários judaicos falam disso, né? Lógico que não são inspirados, mas falam da zombaria que fizeram com relação a Noé. E é certo, assim, não precisamos nem disso para saber. É uma questão de lógica. Né? Se eles não creram, e eles estavam tão pervertidos ao ponto de Deus destruir a humanidade e preservar apenas Noé e sua família, isso demonstra que eles zombaram. E mais ainda, nem todos que entraram na arca eram crentes verdadeiros, né? Porque Cã demonstrou a sua imoralidade e perversão, e tanto é que a linhagem dele é que vai depois seguir os passos de Satanás lá, o reino parasita. Então, isso demonstra que mesmo numa família como a de Noé, ainda estavam contaminados pela impiedade da época. Agora, por que Cã, né, ele vai ser preservado? Porque, na verdade, a linhagem espiritual, né, de Satanás deveria continuar na prática de impiedade paralela
a semente santa. Isso aí vai durar até a consumação, quando isso vai ser separado completamente. Mas é para outra pergunta, né? Não para mais essa. Ou seja, está tudo no controle de Deus. Exatamente.